Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo esposa, filha, amiga, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje a gente tem mais um episódio muito especial. Hoje eu tenho a honra de entrevistar Daniel Castanho, que é sócio fundador do Grupo Ânima, um dos principais grupos de educação do país, que tem mais de 400 mil alunos e já formou mais de 3 milhões de estudantes. Mais que isso, o Daniel é um apaixonado por educação. Cresceu vendo seu pai conduzir uma escola e hoje é um inconformado, que vem trabalhando incansavelmente para mudar o país através da educação. E por isso se tornou um dos principais nomes, uma das principais referências do Brasil no tema. Mas mais que isso, fichas aqui à parte, vocês vão poder perceber que o Daniel é uma pessoa muito inspiradora, né, com a qual eu tive o prazer de trabalhar nos últimos anos, né, fazer parte do Grupo Ânima. Mas a gente vai poder ter um pouco da sua visão, né, sobre o futuro da educação de uma forma muito generosa, né? Porque eu queria te agradecer muito por você estar aqui hoje. Uma honra, obrigado pelo convite, incrível estar aqui com você. Para mim é um prazer ter você aqui, muito generoso poder compartilhar um pouco da tua visão sobre educação para o futuro do país e para o futuro, né, dos papais que estão aqui criando, né, a próxima geração que está chegando. Então, queria começar o nosso papo com você falando sobre a sua visão de educação. Para quem está em casa ouvindo a gente, que está esperando um bebê, né, eu tenho um filho pequeno em casa, o que esperar da educação daqui para frente? Olha só, bom, primeiro, como eu já disse, uma honra, um prazer enorme estar aqui. E eu acho que essa pergunta, né, o que é educação, qual o futuro da educação, enfim, eu posso ficar aqui horas e horas, né? Acho que não daria. Você quase não responde essa pergunta, né? Mas eu acho que já que a gente está falando com futuros pais, eu vou dizer para você o seguinte: o que eu acredito que é educação. A educação, na verdade, eu posso dizer que assim, o aprender é a essência da vida, né? Então, muitas pessoas acreditam que o oposto da morte é a vida. Eu falo, não, o oposto da morte é o nascimento, né? O oposto de você viver é você simplesmente existir. E a diferença entre os dois é se você sonha, se você tem desejos, tem vontade, tem curiosidade, quer dizer, se você tem aquela gana de querer fazer uma coisa diferente na vida. Então, para mim, isso é a vida como um todo. Então, no final do dia, eu falo que o aprender, ter essa curiosidade, a vontade de saber algo que você não sabe, o desejo de descobrir coisas que você não tem a mínima ideia que um dia existiam. Isso, na verdade, é a vida, é o aprender, né? Então, quando você fala assim, efetivamente, para os pais, o que é o futuro da educação, eu vou dizer, sabe o que é? É você despertar a curiosidade e o desejo em aprender. É você, enfim, mostrar para o seu filho, para a sua filha, que ele pode sonhar, que pode ser o que ele deseja ser, mas principalmente despertar o desejo de ser, de se entender, de despertar o autoconhecimento. Porque quando você desenvolve o autoconhecimento, você desenvolve a autoestima. E aí você não tem medo de arriscar, ousar e ser protagonista da própria história, né? De você ser ator, que você já é, mas ator e autor da sua própria trajetória. E uma das coisas que impedem isso, Tati, é o medo. É o medo de errar, né? O medo de fracassar. E eu digo que existe o fracasso bem-sucedido, aquele que a gente aprende com ele. E na verdade, tem um conceito mais profundo. Eu falo que não existe erro, não existe fracasso. Simplesmente aconteceu algo diferente do que você planejou. É isso que é o erro. Então você tem que ensinar o seu filho, a sua filha, é mais do que ser resiliente, é acreditar que aquilo, olhar aquilo e falar, nossa, né, eu não vou travar, aquilo lá é simplesmente aprendizado, é algo normal, algo inerente à vida. Mesmo ao processo, né? Exatamente. E eu acho que a outra coisa seria você fazer com que ele tenha equilíbrio emocional
em situações não familiares, vou chamar assim. Então, na verdade, o que eu acho que é o futuro da educação? Você, de um lado, claro, você tem que desenvolver princípios, valores e tudo mais, mas de verdade é você fazer com que os seus filhos tenham curiosidade, desejo em aprender, aquela pergunta os porquês e tenta entender coisas que ele não tem a mínima ideia, e aí isso é incrível. O papel dos pais seria provocá-los, despertá-los, quer dizer, ensiná-los a saber o que ele não sabe, né? Primeiro ele não sabe o que ele não sabe, depois ele sabe o que ele não sabe. Então, quem sabe esse seja o grande papel, mostrar todas as coisas da vida, para despertar essa curiosidade, fazer com que eles não tenham medo em relação a esses fracassos, as coisas que vão acontecer diferente, e de alguma maneira aumentar essa autoestima para que eles tenham aquele equilíbrio emocional em situações não familiares. Então, para mim, o futuro da educação são instituições, eu vou chamar assim, escolas, universidades, instituições de ensino, enfim, que ajudam essas crianças a, de alguma maneira, desenvolver essas habilidades que eu acabei de descrever. E eu ia te perguntar exatamente isso, porque eu acho que uma das maiores dúvidas, né, que as famílias que estão ouvindo a gente têm hoje é como escolher a escola dos filhos, né? Porque hoje a gente tem uma infinidade de possibilidades, de linhas de educação, e a gente fica muito na dúvida, né, de qual que é o melhor caminho. Então, eu queria saber, na sua opinião, quais são os critérios que você usaria hoje para escolher a escola dos seus filhos? Ótimo. Bom, então eu vou falar de duas maneiras aqui. Primeiro eu acredito que a relação dos pais com a escola. Então, imagine que você fez uma lista de tudo que você deseja, enquanto pai, ensinar para os seus filhos, ou que eles saibam, né? Porque assim, isso é muito legal. Tem coisa que você consegue ensinar, mas muitas coisas na vida... A vida vai ensinar. E eles vão aprender. Como é que você ensina o sabor de um morango? Como é que você ensina? Né? Como é que você ensina a emoção de um pôr do sol? Como é que você ensina o que é o mar? Não dá. Ele tem que viver aquilo. Né? Então, muitas das coisas na vida você... Por isso que eu estou falando, que é despertar a curiosidade nesse sentido. Mas aí a escola... eu falo, faça uma lista de tudo que você quer. Olha, eu quero que meu filho tenha responsabilidade social e entenda que ele vive num contexto completamente diferenciado, diferente, tal. Eu quero que meu filho saiba a tocar um instrumento musical. Eu quero que ele tenha sensibilidade e para isso a cultura é muito importante. Eu quero que ele faça um esporte. Eu quero que ele conviva com pessoas diferentes do que tal. Eu quero que ele tenha disciplina. Você faz uma lista. Resiliência, disciplina, o que você acredita que é importante? Aí você fala, isso daqui, naturalmente, eu já vou mostrar porque a gente vive numa realidade diferente, porque a gente aqui não, a gente vive numa bolha, enfim. E aí o que você quer que a escola? Então você vai, check, algumas coisas que naturalmente, no contexto que ele está familiar, ele já vai aprender. Então eu, por exemplo, eu quero que meus filhos estudem música, eu não toco nada. Eu falo, então não dá, então não é natural. Ele tem que ir numa escola, algum lugar, ou procurar algum lugar. Né? É isso, se eu acho que aquilo é importante. Então, esporte, mesma coisa. Então você vê o que você já faz, depois o que a escola vai suprir e pronto. E aí a escola tem que ser esse match entre o que você acredita que é importante e complementa, né, contribui com a educação, que é a sua responsabilidade enquanto pai. Então, tem muitas vezes que falam assim, olha, como que eu posso contribuir? Os pais perguntam, como que eu posso contribuir com a educação do meu filho? Eu falei, não, ao contrário. Quem contribui é a escola, quem é responsável são os pais. Eu tinha uma pergunta sobre isso lá na frente, mas já vou antecipar ela aqui. É que justamente isso, como é que a gente consegue criar essa parceria entre a escola e os pais, a educação parental e a educação escolar? Porque a gente sabe que muitas vezes nos bastidores acontece esse embate, né? Do que é responsabilidade da escola, do que é responsabilidade da família e onde é que a gente se encontra. Você que está dentro desse universo, tem algum modelo que a gente possa indicar aqui para os nossos pais de como potencializar essa parceria? Então, perfeito essa pergunta, porque assim, bom, primeiro, quando você tem que ter afinidade com a escola, como eu estava falando, né? Então você escolheu aquela escola. Então, se você escolheu, é porque você confia. E aí, eu vou dizer agora o papel da escola e o papel dos pais. O papel dos pais é falar assim, eu faço parte dessa comunidade, aquele professor, aquela diretora, eu confio, ele sabe mais do que eu sobre aquele assunto.
De verdade. É como médico, né? A gente entrega para o médico, isso, né? Eu ia dar a gente isso. sabe que ele sabe mais do que a gente sobre um determinado assunto, né? A sua analogia é ótima. Então eu falo que a escola tem que agir com o pai como pediatra. Se você chegar no pediatra e falar, eu não concordo com isso, eu acho que ele tem que tomar Novalgina, eu acho que tem que tomar tal remédio, e o pediatra gaguejar, você não volta mais. Então, quem é que tem autoridade sobre o assunto? É o pediatra. Mas, se você ligar para ele 2 da manhã de madrugada porque o filho está chorando, ele tem que atender. Se ligar 5 vezes. Então, a escola tem que estar disponível para discutir, para falar, tal, assim, óbvio, para explicar, enfim, para conversar com você, para convencer, para explicar todos os argumentos sobre as dúvidas que os pais têm. Mas quem tem autoridade sobre fazer A ou B é a escola. O pai tem a decisão se ele quer ficar lá ou não. Mas a autoridade é da escola. E muitas vezes acontece o oposto. Né? O pai chega e fala, eu quero que faça isso, aquilo, a escola acaba cedendo, uma loucura, porque, enfim, acaba cedendo porque vai perder o pai, porque alguma coisa assim. Não, a escola que tem autoridade em relação à educação. Mas, outras vezes a escola fala, nossa, mas lá vem aquele pai de novo, não vou atender. Sabe, igual o pediatra, eu não vou atender, mas aquela pessoa que é muito chata. Ao contrário, então, a relação saudável é também o pai entender que ele faz parte daquela comunidade. Se as regras foram feitas, sigam as regras. O jogo está combinado, né? O jogo está combinado. Então, a escola não pode usar celular. O pai não pode desautorizar a escola, porque aí ele dá um superpoder para o filho e o filho fica perdido com o superpoder. E é isso que acontece. Quando você dá uma criancinha e falar que ela tem superpoder, ela fica aflita, nervosa e tal, porque ela é um superpoder. Ainda, né? Justamente. Do caráter, dos limites, né? Então o pai vira, olha que coisa trágica. O pai fala, filho, coloca na mochila e a hora que der, você me liga, vai no banheiro e me liga escondido. A criança, isso é um estrago em relação à criança, porque a criança vai ficar muito menos, não vai ter confiança, vai achar que ela tem um superpoder na mão. Então, assim, dá uma metralhadora para a criança. É isso. Você está dando um superpoder para quem não consegue administrar aquele superpoder. E você está tirando a autoridade da escola. Então, quando a escola for fazer alguma coisa, ele fala, não, você não tem autoridade. E aí você cria uma confusão. Então, o pai, ele tem que nunca, na minha opinião, desempoderar a escola na frente dos filhos, porque o filho fica, bom, se você escolheu essa escola e a escola está fazendo isso, enfim. Do outro lado, ele tem que entender, está muito próximo do filho para entender, de verdade, o que a escola está fazendo, tal. E aí o que ele achar que está errado, ou tem dúvida, vai diretamente na escola. E aí tem que entender como se estivesse indo no pediatra. E a escola, ela não pode ter arrogância, mas ele tem que compreender que a autoridade é da escola. E aí é uma escolha. Agora, o que tem que acontecer? Assim, a escola tem que ser grata pelo pai ter deixado o que é o mais precioso da vida dele. Pela confiança. Ali, né? A palavra é essa, confiança. Em relação a deixar os filhos naquela escola, né? Tem que ser grato. E o pai tem que acreditar que já que ele está deixando a coisa mais preciosa, que aquela escola é a melhor opção que ele pode ter, que é a escolha. Então, é um pouco por aqui. Agora, aí eu tenho escolhas pessoais, né? Eu acho que tem as escolas mais tradicionais e as escolas mais contemporâneas, vou chamar assim. Eu acho que tem um erro, tá? Acho que assim, você colocar o seu filho no infantil e você analisar se aquela escola os alunos passam ou não no vestibular. Sabe? Será que vai ser vestibular daqui a 15 anos? Nossa Senhora! Então, assim, ó, o que é importante na fase do infantil? O que é importante no Fundamental 1? O que é importante no Fundamental 2? O que você acredita? E aí sim, então tem escolas que são mais tradicionais e escolas que eu acho que hoje ela é uma escola, quando eu falo mais contemporâneas, as duas, eu vou dizer que não dá mais para a gente aceitar uma escola do século passado. A escola que é todo mundo enfileirado, oferece a mesma coisa para todos os alunos, a aula é a mesma para todo mundo, quer dizer, então você trabalha com igualdade, não com equidade. Então, igualdade, você tem 10 pães e 5 crianças, dá 2 para cada um. Equidade, 10 pães, 5 crianças, você dá 3 para quem tem mais fome e 1 para quem tem menos fome. Mas no final está todo mundo igual. Você tem que trabalhar em escola que trabalha com a equidade, que respeita a individualidade, a personalização, a customização para aquele aluno, né? O cuidado pessoal com cada aluno. A escola que
que o aluno, o que ele aprende, ele tem significado, ele sabe o porquê está aprendendo. E não o professor dizer, tem que aprender porque vai cair na prova. Não. Olha que loucura. Tem que aprender. Né? Aquele modelo aprender, né? que você deseja aprender, né? É mais do que tem que aprender. Né? Isso, aquele modelo que você entrega um conteúdo, cobra uma prova e dá um certificado. Prova que tem gabarito, que tem resposta certa. Quer dizer, então você está formatando todo mundo mesmo. Todo mundo tem a mesma aula, faz a mesma prova, tem resposta certa. Toca um sinal, você vai para o intervalo tomar um sol, volta, é um presídio. E hoje a gente cobra, né, das empresas que as pessoas sejam criativas, né? Que elas pensem fora da caixa. Isso. Né? Você botou todo mundo na mesma caixa, né? Então, essa escola, eu falo, não cabe mais. Não existe mais. Então a escola tem que ser provocativa, o professor tem que inspirar, tem que dar significado naquilo que está aprendendo, tem que respeitar a individualidade, né? tem que trabalhar com recursos, desenvolvendo outras competências, como essas que eu descrevi aqui há pouco. Então, aí você pode ter uma escola que é um pouco mais disciplinada, mais rígida, e escola que respeite mais essa individualidade, mas dentro de um parâmetro onde você acredita que o seu estilo de ser, o estilo de ser dos pais, não pode chocar a cultura de casa com a cultura dentro da escola que ele escolheu e tudo mais. Mas é isso. Agora, quando criancinha, para mim a principal coisa é escolas que incentivem o brincar. Criança sendo criança, né? Criança sendo criança. Porque a criança aprende no brincar. E eu digo até, quando você pensa em relação ao conteúdo, você não ensina matemática, história e física. Você ensina através da matemática, através da história, através da física, dando significado e fazendo com que ele realmente aquilo tenha sentido para ele. E a criança... veja, tem aquelas escolas que a criança, o pai está brincando lá, pegando esse copo, esse microfone, fazendo, e falando isso aqui é uma pirâmide. Você fala, olha, copo para beber. Microfone, não, aquilo lá não é nem um copo, nem um microfone, aquilo lá é um foguete. E na cabeça dele é aquilo. Então você tem que incentivar essa criatividade, né? A curiosidade, a colaboração. É muito por aí. Eu ia te perguntar exatamente isso agora, em relação aos valores, porque a escola, ela ajuda a gente a se formar como indivíduo, né? O nosso caráter, inclusive. Então, quando a gente fala de valores sociais, o que você levaria em consideração hoje? O que é importante a gente aprender na escola? Ou ter, né? Ali na escola. Uma vez eu escutei uma coisa muito legal que a essência da gente ir para a escola, né? Então, por que você não faz homeschooling na sua casa e tal? Por que eu acho que a gente deve ir para a escola? Para a gente aprender a ser sócio da sociedade, né? Porque é o coletivo. É para que a criança, é muito bom que uma outra morda ele, principalmente se ele foi filho único, sabe? É pegar e arrancar a caneta da mão dele. Ele vai aprender demais, porque ele vai entender que ele não é o centro do mundo. Vai aprender que ele convive com outros. É o primeiro espaço social de um ser humano, é a escola. Então, o que a escola precisa? A escola precisa ter esses valores e não criticar, despertar curiosidade. Então, eu falo muitas vezes o seguinte, às vezes para trocar de carro, as pessoas vão lá e gastam... Quanto tempo as pessoas gastam para trocar de carro? Olha um modelo, olha outro, conversa, faz test drive, volta, não sei o quê. E para escolher a escola, você vê o que o seu cunhado, a sua cunhada, ou o seu irmão, ou o seu vizinho escolheu no churrasco e fala, vai lá que é legal. E você vai. É isso mesmo. Poxa! Entendeu? Você vai... É a coisa mais preciosa, mais valiosa que você tem na sua vida. É o seu filho, é a sua filha. É a visão do mundo que você vai... Lógico! A partir dali, né? Então assim, dedique tempo, vai lá, converse com o diretor, converse com o professor, veja a infraestrutura, olhe os cuidados, veja se respeita a diversidade. Porque na escola, eu falo, você não vai lá para aprender um conteúdo, eu falo que você vai para conflitar os seus próprios pensamentos e a partir desse conflito você evoluir, você crescer, você ampliar sua consciência. É para isso que a gente vai para a escola. Então porque quando você escuta todo mundo pensa igualzinho a você... Que é o que está acontecendo um pouco hoje no mundo, né? Se a gente for pensar, hoje eu sigo as mesmas pessoas que pensam igual a mim, né? Eu tenho um núcleo de amigos que pensam igual a mim, então a gente vai ficando um pouco mais restrito na nossa visão de mundo, né? Exatamente. Né? Então, para mim, a escola, o verdadeiro papel da escola é ampliar essa diversidade, é incentivar esse conflito de ideias. E incentivar o conflito de ideias e saber escutar não saber ouvir, não é escutar na boca do outro
o que você pensa com outras palavras. É escutar algo completamente diferente do que você pensa e refletir sobre aquilo. Quer dizer, isso é efetivamente saber ouvir. E a escola tem que ser esse ambiente seguro para você prototipar, para você arriscar, para você errar, para você não ter vergonha de se expor, para você poder fazer as perguntas todas que você quer fazer. E aí sim você vai aumentando a autoestima. E aí você, enfim... eu acho que é você saber que você não é o centro do universo, você saber que você às vezes vai bem, às vezes vai mal, tem gente que é melhor do que você em um monte de coisas e tem gente que é pior do que você em um monte de coisas. Então, você vai se conhecendo. A escola é quase como esse lugar dessa terapia coletiva, onde você vai entendendo, conflitando as ideias. E tem muita gente que acaba não, hoje, por conta das redes sociais, porque as redes sociais... O algoritmo das redes sociais é advindo da segunda onda, que era o e-commerce. Então, a tendência é você mostrar algo muito parecido a você. Que você vai ficar amigo, assim como você vai consumir, você também vai ficar amigo de alguém que é muito parecido com você. Então, esse é um primeiro dano. O segundo, e aí aumenta a tolerância e tudo mais. O segundo é você comparar os seus bastidores com o palco dos outros. É isso. Então, ninguém mostra bastidor, todo mundo só mostra palco. E aí você fala, nossa, todo mundo, tem uma vida mais bacana e tudo mais. E isso você tem que também mostrar. A escola tem que ser esse lugar de você não ter medo de mostrar suas vulnerabilidades. De você não ter medo daquela questão de você anular, não ser aceito e tal. De você entender quem você é. Eu acho que isso é muito bacana. E aí tem uma diferença entre invenções e descobertas. Né? A lâmpada foi inventada. Tentou-se 1000 vezes, na milésima, sei lá qual vez, aí não queimou, tal, inventou-se a lâmpada. A penicilina foi descoberta. Fleming foi lá, acho que saiu, deixou ali umas comidas, sei lá, por acaso, voltou, descobriu que ali não tinha desenvolvido bactéria. Uau! Então, mas para ter descoberta, você precisa ter a sensibilidade de escutar o que não foi falado, enxergar o que não está explícito, enxergar as entrelinhas. As conexões não óbvias, né? As conexões não óbvias e ter uma autoestima elevada para não ter medo de olhar aquilo sobre um outro ângulo. De questionar mesmo, né? E de questionar. Porque se Fleming não entendesse sobre aquele assunto, se alguém limpasse antes dele, não ia perceber, não ia ter descoberto. Então, você está aberto a essas não obviedades que a vida muitas vezes te traz. Eu acho que isso então, a necessidade de você ter esse olhar atento a esses sinais, aprender em lugares que nem imaginava que poderia aprender. Essa abertura de repertório. Essa abertura de repertório é um pouco a gente importante. Tira o professor daquele lugar de pedestal, detetor do conhecimento, e traz ele para uma visão muito mais de facilitador desse aprendizado ali de forma coletiva? Para mim, o professor tem como se tivesse duas grandes habilidades. Assim, enfim, tem aquele professor que é mais generalista, que é isso que você falou, que ele é muito mais provocar, é muito mais despertar curiosidade, é muito mais ensinar os alunos a fazerem perguntas, né? É mais fazer perguntas do que dar respostas e conectar coisas. Se isso, então por que aquilo e como que seria naquele outro cenário? Isso são as perguntas incríveis e que os professores têm que incentivar isso. Agora tem alguns outros que eu acho que essa combinação é maravilhosa, que são apaixonados pelo que ele faz. Sabe aquele professor de história que você lembra, que ele contava história e você era quase... Ele era quase um óculos de VR, que ele estava falando sobre uma guerra, falando sobre a história, e você quase que você se projetava lá. Esse professor na faculdade é o Clóvis. Segunda-feira à noite, estava todo mundo ali, não tinha chamada, e estava todo mundo ali vidrado no que ele estava falando. Isso. Né? Falando nisso, então, chamado, falou que a escola é incrível, é aquela que não faz chamada, não faz prova, no final você não recebe um certificado e ninguém falta. Né? Isso é o desejo que a gente queria. Mas então você tem aquele professor de história, de matemática. Eu dava aula de matemática.
Eu sou apaixonado por matemática. Para mim, matemática é uma arte. Eu olho, eu acho incrível matemática. E eu passava isso para meus alunos. Vários começaram a gostar muito de matemática pela paixão que eu tinha. Então eu acho que a escola vai ser esse conjunto de pessoas que ajudam você a fazer várias perguntas, que despertam esse desejo, aquele caminho que primeiro você não sabe o que você não sabe, depois você sabe o que você não sabe, depois você sabe o que você sabe, e até que chega um ponto que você nem sabe o que você sabe. Então você nem sabe que você sabe andar, você nem sabe que você sabe várias coisas do que você faz, porque aquilo já passou a fazer parte da sua cultura. Cultura é isso. Cultura é quando você nem sabe o que você sabe e você vive daquele jeito. Isso, quem sabe, para mim, seja a melhor definição do que a cultura. Mas aí você imagina um engenheiro agrônomo falando de botânica. Nossa, ele fala aqui, né? Um veterinário falando sobre a biologia humana, dando exemplo dos animais e a biologia ali. Então, o que a gente precisa é essa combinação entre pessoas apaixonadas por alguma coisa, e ele fala do coração, ele contagia, e aí desperta as crianças para conhecer mais daquele mundo incrível que aquele professor trouxe que ele nem sabia que existia. Isso que é incrível. Então, é um professor de história começando falando: eu quero que vocês vão conhecer os seus ancestrais. Vai saber a história do seu avô, da sua avó. Aí ele vai entender o que é história, para depois de estudar quem descobriu o Brasil, ou o que foi, ou a Revolução Francesa. Por quê? Porque ele despertou o desejo de saber de onde viemos, por que viemos, as histórias da família. Então, é sempre esse despertar e essa combinação de dar significado. Vai ensinar a regra de 3? Ao invés de ensinar a regra de 3, dá uma receita de bolo e manda ele fazer para o dobro ou o triplo de pessoas do que aquela receita estava programada. Você não precisa nem falar que é a regra de 3. Ele vai ter que começar a pensar, se aqui são 3 sacos, então ali você precisa de 9 sacos. Pronto, você ensinou para ele, depois você vem. Então, eu acho que a escola é muito isso, é você provocar, dar os significados, pessoas apaixonadas, pessoas que inspiram você a fazer perguntas, num ambiente onde você pode prototipar, pode arriscar, pode ousar, onde o conflito de ideias é que impede o confronto de pessoas. Né? E aí sim é que faz você evoluir. Você realmente evolui quando você pensa coisas que você jamais imaginou que poderiam existir. Agora eu queria te perguntar sobre as habilidades. A gente está vendo, né, todas as tecnologias chegando. Eu queria saber, na sua visão hoje, quais são as habilidades que essa nova geração que está chegando vai precisar e que a gente já deveria incluir desde já nos currículos escolares? Olha, bom, primeiro falando aqui um pouco, eu acho que essa capacidade de fazer perguntas, né, a capacidade de conseguir fazer correlações não óbvias, indiscutivelmente a capacidade de se relacionar, de colaborar. Então, a primeira eu acho que eu chamaria da curiosidade, tá? Depois eu acredito que é a criatividade, porque é isso que vai nos diferenciar da inteligência artificial, dos robôs e tal. Então, para mim é a curiosidade, a criatividade e eu acho que a colaboração. Você entender e ter o desejo. Não é tolerar a diversidade, é ter o desejo da diversidade. E como você faz isso? Já de cara com seus filhos. Então, é você primeiro mostrar essa beleza do mundo, mas nem precisa, porque para eles é incrível, os olhinhos brilhando, aquele desejo. Naturalmente são curiosas, né? Eu acho que ao longo da vida é que a gente vai moldando essa curiosidade. E pegar e falar assim, você sabia aquela coisa, você viu aquele negócio. Então, eu acho que isso são as coisas muito legais. Incentivar a descoberta. Né? Pergunta sempre para os seus filhos, filho, o que te surpreendeu essa semana? Porque tudo que surpreendeu é uma descoberta. E aí você vai estar o ajudando a olhar as descobertas, a apurar este olhar da descoberta. Né? Então, para mim, isso é uma habilidade de você estar aberto. Né? Então, por isso que eu falo do colaborar, e tudo que eu estou falando aqui, eu acho que você precisa ter outras habilidades. Mas hoje, para mim,
quando você está falando em relação a colaborar, é a empatia, é a capacidade de ouvir o outro, é fazer leitura de cenários. Então, isso aqui é colaborar. Entender que cada um tem o porquê dele ser daquele jeito. Né? Vai entender a história das pessoas. Então, eu sempre falo isso. Todo mundo que trabalha comigo, eu tento saber o que fez, de onde veio, qual que é a sua história. Me conta quem você é sem dizer o que você faz. E isso é incrível, porque aí você vai conhecendo a essência e aí você entende por que naquela situação ele tem aquela reação. E não é só entende, você respeita, você admira, você não questiona, você não julga. Né? Eu acho que essa é a grande beleza desse mundo, é você aprender a ter o desejo da diversidade, né? O desejo de efetivamente conhecer pessoas que são pessoas, ambientes, livros, culturas, músicas, sabores e saberes diferentes do que você está acostumado a conviver. Enfim, eu queria também saber a sua opinião. Como é que a escola pode ser esse ambiente atrativo e estimulante para as crianças? Porque hoje o conhecimento básico está no Google ou no YouTube, né? Então, assim, elas têm acesso a muita coisa. Como é que a escola pode ser esse ambiente questionador para as crianças hoje? Então, isso é ótimo, né? Se todo o conteúdo do mundo está de graça e online, por que você vai para a escola? Você vai para a escola. Justamente para que você desenvolva essas habilidades, para que você aprenda e goste do conflito de ideias. E, como eu disse, sem perder o confronto de pessoas. Que você ame a diversidade, que você goste de se relacionar com os outros, que você entenda que aquele é um ambiente muito protegido, né? Você pode confiar naquele ambiente para mostrar as suas vulnerabilidades, para descobrir quem você é. Então, é para isso que você vai para a escola. Entendeu? Então, ninguém vai para a escola para aprender nenhum conteúdo. Você vai para a escola justamente para que você desenvolva esse seu desejo de querer conhecer mais de si mesmo e conhecer mais dos outros. E aí a gente, entrando nisso, não é necessariamente um papo aqui, mas eu falo que na verdade, o outro é sempre um espelho. Não é isso? Quer dizer, então, por isso que é lindo. Porque o outro é sempre... Imagina isso, o outro é um espelho. Só que entre os dois há uma névoa. Então você nunca enxerga de verdade o que é. Por que eu falo que o outro é um espelho? Porque você sempre enxerga com o repertório que você tem. Então por isso que duas pessoas assistem o mesmo filme ou vê o mesmo livro e cada uma tem uma visão completamente diferente. Porque o repertório dela é totalmente diferente. Então ela olha com aquele olhar. Você falou uma frase maravilhosa outro dia, né? Que a gente não enxerga as coisas como são, mas como somos, né? Isso, né? Nós enxergamos como as coisas como são. Acho que quanto mais repertório a gente vai ter, mais capacidade de enxergar, né? Perfeito. Outras perspectivas a gente vai ter. Exatamente isso. Então, se você enxerga o mundo não como as coisas são, mas como somos, quanto mais incrível for o somos, mais mágico vai ser o mundo. E isso é por isso que você vai para a escola. Então você vai para a escola para ampliar esse teu repertório, essa tua capacidade de enxergar os sinais, a capacidade de olhar o que não é explícito, como já descrevi, e aí sim, então, como eu falo, o outro é um espelho, né? E aí, quanto diferentes espelhos, diferentes formatos você vai convivendo, você vai se conhecendo por ângulos que você não conhecia. E aí você vai ampliando esse seu repertório, se tornando uma pessoa muito mais bacana. E essa pessoa muito mais bacana se encaixa muito melhor no mundo, porque ela não é daquele formatinho que enxerga todo mundo e tem preconceito. Não. Ela tem discernimento. Para ter discernimento, você precisa entender o que o outro quis dizer. Não só o que ele quis dizer, mas a maneira que ele quis dizer, o que é subliminar, que ele não necessariamente falou. Essas são as pessoas mais incríveis do mundo. Ele tem que ter aquela curiosidade de querer, de uma maneira genuína, escutar alguém que não necessariamente ele achava que tinha alguma coisa, ou que ele é melhor e tudo mais. Escutar alguém diferente e refletir de verdade, com o coração sobre aquilo. Essa pessoa que a gente quer, né? Não, no final. Isso é muito bacana, né? Eu Esse ser que a gente quer, porque eu acho que... Porque no final,
o que você deseja para os seus filhos? Você deseja que eles sejam felizes. Não é isso? No final, é isso que você quer. E claro que cada um pode achar uma coisa. Eu acredito que este ser humano que eu descrevi aqui é um ser humano feliz. É um ser humano que convive com os outros, admira os outros, é apaixonado pela vida, tem gratidão, tem curiosidade, é criativo, tem um repertório amplo para entender as pessoas de uma maneira muito maior, mais profunda, sob diversos outros ângulos. Não é você enxergar só outros pontos de vista, mas outras vistas sobre o mesmo ponto. Eu acho que essas são as pessoas felizes no mundo. Eu acho que você deu muitos argumentos aqui para os papais responderem para os filhos muitas vezes: por que eu preciso ir para a escola, né? Ou simplesmente, por que eu preciso aprender determinado assunto? Que muitas vezes a gente fala: gente, eu nunca mais vou usar isso. Eu acho que quando a gente consegue transformar a escola nesse ambiente lúdico, né? De troca, de aprendizado, de compartilhamento, de visão de mundo, eu acho que a gente dá outro significado para essa fase, né? Sabe, outro dia eu escutei uma coisa super bacana. Eu falo que a gente tem que olhar a vida como se a gente fosse turista, né? Porque muitas vezes no cotidiano você passa todo dia naquele lugar e você nem repara. Então assim, ensine o seu filho a ser um turista no cotidiano dele, porque ele vai olhar cada detalhe de uma maneira mágica. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. Muito legal, com certeza. Né? Porque às vezes coisas da nossa cidade que a gente passa batido, quando a gente está fora, a gente se abre a entrar, né? Descobrir. Mas imagina que incrível você almoçar como turista, como se... Nossa, que comida incrível! E não, é a mesma coisa que teve ontem. Não, você é um turista. Olha que legal! Olha os sabores. Como esse olhar de descoberta. Isso é muito legal. Né? Então, despertar o olhar da descoberta. Eu acho que isso é uma coisa muito legal. E agora eu queria a sua visão de pai. Como é que você tem feito isso com os seus filhos? Como é que você pode dar de dica para a gente conseguir despertar essa criatividade nas crianças, esse olhar de turista que você falou? Bom, eu procuro sempre provocá-los em relação a sempre se expressar, sempre nunca deixar de expressar o que realmente eles acreditam, porque quando eles expressam, você tem a capacidade de poder contra-argumentar ou de refletir sobre aquilo e falar: você tem razão, nunca tinha olhado por esse ângulo. Por isso eu estou falando, tem gente... ouvir não é esperar a sua vez de falar. Né? Ouvir, você de verdade está atento em relação ao que o seu filho está falando. Genuína, né? Ouvir de forma genuína. E aí é o seguinte, eu falo assim, olha, você está feliz com você mesma? Tá, eu estou feliz comigo mesma, tal, só que se você perguntar para mim, o que eu desejo para meus filhos? Eu desejo para meus filhos que sejam muito melhores do que eu. Não é isso? Pô, no final do dia, o que você deseja para os seus filhos? Ou o que você faz? Bom, eu desejo que eles sejam muito melhores do que eu. É isso. E que sejam muito felizes. É isso. Então, se você for a sua versão média, enquanto você estiver com seus filhos, provavelmente eles serão parecidos com você. Né? Agora, se você for a sua melhor versão, quando você estiver com seus filhos, quem sabe a sua melhor versão seja a versão média deles. E aí você preparou uma geração melhor que você. Agora, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que é assim, preste atenção no que você fala que o seu filho é e o que ele pode ser. Porque ele vai acreditar. E o que você falar que ele é... a principal referência, né? O que você falar para ele é lei. Isso. Né? E o que você falar que ele é ou pode ser, ele será. Então... Isso é muito importante. Olha a responsabilidade isso. dessa Então, parte. para mim, essas duas coisas quando você me pergunta. Né? Então, primeiro, eu tomo muito cuidado com o que eu falo para meus filhos, porque se eu falar para eles que eles podem ser alguma coisa, acreditem e tudo mais, eles vão acreditar naquilo e eles serão aquilo. Se eu falar para ele que ele não pode, que ele é ruim, que aquilo lá não é para ele, que ele não é fracassado, ele vai acreditar. E se ele acreditar, é o que ele vai ser. Então, são essas duas coisas. Primeiro, preste atenção no que você fala para o seu filho. Porque ele vai acreditar no que você falar que ele é. E ele será aquilo. Você é a pessoa que é capaz de moldar. Né? Então,
faça o melhor que você puder. E a segunda é isso. Seja a sua melhor versão quando você estiver com seu filho. Pega as piores versões e fica lá com outras pessoas, mas em outros momentos, né? ou nunca seja, mas enfim. Você vai fazer uma escolha, seja a sua melhor versão com seu filho. Porque aí sim essa vai ser a versão média deles, e aí você preparou realmente alguém que vai ser melhor, uma geração que vai ser melhor do que você. Agora, é um exercício difícil, né? Porque a gente vê muito também o oposto, né? Uma geração de pais que querem tanto enaltecer os filhos em algumas situações, que até quando o filho, por exemplo, vou citar aqui um esporte, às vezes o filho não vai bem, e às vezes você fala, não, você foi ótimo, você foi maravilhoso. E é importante a gente também ensinar as crianças a lidarem com a frustração. Sem né? dúvida. Para você ser melhor, você vai precisar de disciplina, que você vai precisar errar, que você vai precisar focar. Também essa geração da gente passar só a mão na cabeça das crianças para elas terem essa autoestima, a gente não tá fazendo um bem para elas. Não, sem dúvida nenhuma. Né? Quer dizer, então, o não ensina muito. A frustração ensina. É o que eu falei, existe o fracasso bem-sucedido. Então, e seja verdadeiro. O que eu quero dizer é assim, você vai saber fazer isso. Em que momentos que você vai precisar elogiar mais, porque o esforço é maior do que a habilidade, do que a competência. E aí você vai valorizar o esforço. E tem vezes que a competência é maior do que está sendo o esforço. E aí você tem que, de alguma maneira, punir. Então, imagina que você tem 2 filhos. Os 2 tiraram 7. Você pode elogiar um, que incrível, você tirou 7, olhando para ele naquele momento, sabendo. O outro, você fala, não, você sabia que ele podia tirar mais. A habilidade é maior do que o esforço, ele se esforçou pouco, ele não está. Então você tem que entender que cada um é um. Você puxa um pouco mais. Isso. Em que momento você vai apostar corrida com o teu filho e ele vai ganhar? E em que momento você vai apostar corrida com o teu filho, você vai junto com ele, mas no final você ganhou dele? E ele vai falar, ele tem que entender que você é maior, que sua perna é maior. A partir do momento que ele entendeu isso, quem sabe seja o momento de você começar a ganhar, para você falar, ele não me deixou. Agora, enquanto ele ainda não tem aquela noção, deixa ele ganhar, porque ele vai ficar muito feliz, a brincadeira vai ser mais gostosa. Então, eu sempre falo o seguinte, a gente sempre tem que olhar para trás e falar, por que eu fiz tudo isso e por que eu fiz só isso? Sabendo que o isso é a mesma coisa. O tudo isso te encoraja a fazer mais. E o só isso te dá humildade para que, sabendo que você podia ter feito muito mais, e você tem humildade. Faça a mesma coisa com o seu filho. Em alguns momentos é tudo isso, outros momentos é só isso. Né? E aí eu acho que tem um equilíbrio muito bacana. Mas principalmente em relação a essa questão da habilidade com o esforço. Né? Veja o quanto ele está se esforçando para aquilo lá, inclusive, superando uma falta de habilidade. Aí você tem que abraçar, e ele tem que ganhar a corrida mesmo. Entendeu? Daniel, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Sim. Você se comprou muito com a educação dos seus filhos? Sendo uma referência em educação, a pressão para você foi maior de assim, cara, eu preciso fazer um bom trabalho? Olha, que eu acho assim, quem sabe, é muito legal essa pergunta. Nunca me fizeram essa pergunta. Né? É muito legal. Mas eu acredito que quem saiba, eu possa me punir um pouco mais. Sabe aquele negócio? Mas como? Por que eu fiz isso? Eu sabia que não devia fazer. Ou mesmo, como que eu não sabia que eu não podia fazer aquilo? Entendeu? É muito esse lugar da tentativa e erro, né? Lógico. Você não tem todas as respostas. Mas, enfim, então eu errei pra caramba, né? E depois, então é igual um médico que às vezes não conseguiu detectar uma doença do filho, ou teve algum problema, ou aconteceu alguma coisa, e ele fala, nossa, mas por que eu não estava lá? Nossa, por quê? Porque de alguma maneira ele sente que ele poderia ter feito alguma coisa. Né? Agora, do mesmo jeito que o médico não opera o próprio filho, a mesma coisa vale, né? Então quem educa não sou eu, são os professores, a escola, o respeito, os diretores, exatamente eles aqui que fazem o papel, e eu sou pai na escola, né? De verdade. Mas do outro lado, eu acho que assim, se você olhar para trás, isso é uma outra coisa também importante, né? E se me perguntar, Daniel, você
se arrepende de alguma coisa em relação à educação dos seus filhos, se faria diferente e tal. E quem sabe se eu refletir um pouquinho mais, eu falo, olha, eu acho que não me arrependo de nada, e eu honro tudo o que eu fiz. Porque naquele momento eu fiz o meu melhor, com o conhecimento que eu tinha naquele momento. Errei. Talvez hoje eu não cometeria aquele erro, não, né? Mas hoje eu só posso dizer que eu não cometeria aquele erro porque eu cometi. Então, eu honro toda a história. Eu queria que meus filhos fossem exatamente como eles são hoje, com todos os defeitos e coisas boas e legal, porque eles são quem eles são, por tudo que eles passaram. É a jornada né? deles, E a jornada deles é a nossa jornada. Então, eu acho que também muitas vezes os pais eles se autoflagelam, se punem. Nossa, como que eu fui fazer aquilo e eu errei, e como que eu fui gritar e tal. Principalmente quando eu perdi a minha paciência e tal. Fica tranquilo. Tem que ter um pouco mais de compaixão com a gente mesmo. Tudo acontece como tinha que acontecer e de alguma maneira aquilo pode ter sido um aprendizado. É isso, né? A gente falou, e se a cultura, né, do errar, ela é permitida dentro de casa, vale para todo mundo, né? Lógico. A vulnerabilidade do eu errei, pedir desculpa. Então tem que valer para o filho, tem que valer para o pai também, né? É isso. Tá todo mundo no aprendizado constante. Não, é mesmo. Mas no final do dia, eu falei aqui no começo, eu acredito, a vida nada mais é do que um lugar para você aprender, crescer, evoluir, aumentar a tua consciência, entender quem é você de verdade, na sua essência, qual que é o seu papel, qual que é o seu legado, né? O que você veio fazer aqui nesse planeta, o que você tem que aprender nessa sua jornada, nessa sua vida. Enfim, essas são as grandes respostas da vida, né? Por que eu estou aqui? O que é o meu papel? O que eu tenho que aprender? O que eu vou evoluir? É isso, né? É saber que você está sempre fazendo o seu melhor e tomando as decisões com as variáveis que você tem, né? Naquele momento. É isso. Eu fui minha melhor versão naquele momento com todos os recursos que eu tinha naquele momento. E eu queria também te perguntar o que você tem ensinado para os seus filhos para tentar prepará-los para o futuro, se é que é possível, né? Então, assim, pensando no mercado de trabalho, como lidar com essas tecnologias que estão chegando, o que você tem procurado ensinar para eles? Olha, eu acho que assim, eu respeito muito, eu acho que a principal coisa a ser feita é você fazer com que eles se conheçam, né? Então, meus filhos agora estão adolescentes, 18, 16 e 14, e acho que a principal coisa, principalmente também nessa fase, é fazer com que eles não tenham medo de se conhecer, de entender quem eles são, né? De a gente fazer as perguntas para que eles reflitam sobre eles mesmos. E aí pode meditar, pode ter uma conexão maior espiritual, rezar e tudo mais. E é uma fase muito questionadora da vida ali, de você realmente descobrindo quem você é. Né? Agora também mostrando para eles que é uma jornada, que é uma descoberta diária. Então é tentar tirar um pouco desta ansiedade sobre quem eu vou ser, o que eu vou fazer, que faculdade que eu vou fazer, peso, meu né, Deus, eu preciso escolher agora. A vida inteira. Isso. E não é isso, eu vou escolher minha carreira e tal. A gente coloca esse peso, né? Eu preciso definir quem é você pelos próximos. E não, né? Hoje a gente sabe que é tão fluido, né? Então, a gente se molda o tempo inteiro, muda o tempo inteiro. Então, olha só. Primeiro, essa estrutura de escola, que você estuda 4 anos, depois faz a sua pós-graduação, depois mestrado, doutorado, e aí vai lá, se você fizer tudo isso, enfim. Mas com 20 e poucos anos, 30 anos, acabou a sua jornada de estudo. E aí? Então agora você escolheu uma carreira, você vai ser alguma coisa ali. Quando a expectativa de vida era 40, 50 anos. Então tudo bem, você estudou metade da sua vida. A expectativa de vida hoje é mais de 100 anos. Todas as crianças que estão nascendo agora vão viver mais de 100 anos. Certamente, né? Enfim, então mudou. E aí você vai ficar, estudar 20 anos, tem que escolher com 17 anos o que vai fazer nos próximos 60. Eu acho, existe isso. Você nunca ter vivido o mercado de trabalho, você nunca ter experimentado. Para mim, eu acho uma coisa meio maluca a gente ter que definir a faculdade sem ter vivido antes, né? Sem ter experimentado antes o que a gente quer fazer, né? Então a carreira, eu acho, já, assim, estou falando de carreiras que estão nascendo aqui, né? Mas é que você fez a pergunta sobre meus filhos.
Eu acho que é muito tranquilo. O que eu quero falar de carreira, eu acho que, quem sabe as pessoas com 70 anos, 80 anos, o sucesso era você entrar numa área dentro daquela empresa e 35 anos depois se aposentar naquela empresa e você teve uma jornada incrível e tal. Isso aí era super sucesso. Uma carreira de sucesso na mesma empresa durante 30 e poucos anos e tal. Quando você olha as pessoas de 40 anos, olha, trabalhamos 8 anos num lugar, 12 no outro, 5 no outro, 7 no outro. As jornadas, elas são mais curtas, mas ainda com esse período que eu descrevi. E eu acredito que quem está agora entrando no mercado de trabalho vai trabalhar por projetos. Só que a grande beleza é que você vai trabalhar por projeto. Num projeto de 1 ano, 2 anos, começo, meio e fim, entregou, incrível, que seja eterno enquanto dure, né? Que foi mágico e tal, mas tem começo, meio e fim. E depois você vai para outro desafiador. Mas e aí? E aí você não tem competência para não tem problema, você vai estudar. Então eu acho que você vai estudar o resto da vida. O currículo da universidade não é mais um currículo de 4 anos, é um currículo de 60 anos. A sua vida vai ser. Você nem sabe mais quando você está aprendendo, quando você está trabalhando, quando você está pagando para aprender e quando você está recebendo para aprender. Quase isso. Sabe por quê? Porque eu acho que as empresas vão ter que mudar. Então, eu falo que antes existia as universidades corporativas, né? Para suprir um gap entre as universidades e as empresas. E hoje eu acredito que a gente tem que criar as empresas universitárias. Né? E as empresas universitárias é aquelas que aquele ambiente você nunca mais vai deixar de aprender. Então é um pouco isso. Então, porque eu acho que hoje o empreender está intrínseco, né? Assim, eu escuto um podcast indo para o trabalho no carro. Eu tô ali aprendendo, né? Eu acho que é o nosso dia a dia, é uma forma constante, né? Para você como pai, quais são hoje os maiores desafios da educação? Eu acredito que quem sabe um dos grandes desafios que a gente tem hoje, de uma maneira ampla, é como a tecnologia vai efetivamente influenciar os alunos hoje de uma maneira geral em relação ao aprendizado. Então, veja, o TikTok ele foi criado para ser uma rede peer-to-peer de educação. Eu ia fazer vídeos curtos para ensinar outras pessoas e tal. Esse era o plano original do TikTok. Acabou que toda a área acadêmica ela ficou a par em relação às redes sociais, né? Ficou alienada em relação às redes sociais. E aí virou uma plataforma de dancinhas e outras coisas, enfim, de entretenimento e tudo mais, né? Então, se os professores não entenderem que a inteligência artificial é algo que não vai substituí-los, mas algo que vai turbinar, algo que tem que estar permeável dentro da escola e tudo mais, eu acredito que vai ficar de fora de novo, eles vão continuar com as mesmas perguntas que podem ser respondidas tanto pelo Google quanto por qualquer inteligência artificial. E aí vai criar um gap muito grande, assim como hoje o professor fala, eu não sei lidar na rede social, os jovens têm que ensinar as pessoas mais velhas e tal. Imagina acontecer isso com inteligência artificial, ele tem que ensinar o professor como pronto, a gente vai ter um gap, é um problema muito grande, eu acredito. Então, de um lado, entender como a tecnologia vai ampliar as experiências humanas para que a gente acelere esse processo de aprendizado, convívio com o diferente, essa relação de mundo e esse significado todo da existência. É isso daqui. Do outro lado, eu falo que o futuro é ancestral, né? E quem sabe a tecnologia vai devolver a humanidade para o ser humano. Então, é o contato com o que há de mais íntimo ou de mais profundo em relação ao ser humano. E aí posso também chamar de tecnologias, mas aí são as tecnologias ancestrais, né? Eu aprender a respirar, aprender a se conectar com você mesmo, aprender a entender quem você é, aprender a entender quem que é a sua essência, né? De fábrica. Exatamente, né? É conviver com a natureza. E aí é o que eu digo, quer dizer, muitas pessoas, aqui através da arte, através da sensibilidade, desenvolver a sensibilidade também através dessas relações com a natureza e com a arte. Então, de um lado você tem a tecnologia, do outro lado você tem todo esse desenvolvimento da essência do ser humano. Então, muitas vezes eu digo que a gente não é um corpo com alma, a gente é uma alma com corpo.
né? Então, é isso. Então, tudo que acontece em um plano, eu acho que já está acontecendo num outro, né? Numa outra dimensão. Então, a gente enxerga as outras pessoas com o coração, enxerga com outro olhar, enxerga desenvolvendo mais essas outras habilidades. É um pouco isso. Então, o que eu procuro entender qual que é o desafio da educação e olhar para os meus filhos, eu vejo dessa maneira. Quer dizer, tentar ensiná-los a desenvolver essa sensibilidade, a espiritualidade, né, o entender quem eles são, cada vez mais, entender essas relações humanas e tal, e do outro lado, eles também estarem muito próximos para entender como a tecnologia pode facilitar a vida e fazer com que você não fique refém da tecnologia, né? E esse é um grande problema. Você não fique refém, seja em relação a redes sociais, de mostrar algo que você não é, assim como refém da tecnologia de ficar aquilo lá como base e tudo mais. Né? É um pouco isso. Você falou da tecnologia e eu pensei num tema bem interessante que eu queria saber a sua opinião. Porque hoje a tecnologia, ela também tem entrado muito num lugar, muitas vezes, dos pais acompanharem ali o dia a dia todo dos filhos e muitas vezes terem câmera na sala de aula. E eu acho que a gente volta um pouco para a história da confiança, né? Queria saber um pouco dessa sua visão, porque eu tenho escutado também, né, alguns pais, grupos de mães, tá vendo meu filho que mordeu o amiguinho? E aí vai lá brigar com a escola e você pensa, será que essa pessoa deveria estar nesse momento vendo essa interação ali? Quão saudável ou não saudável isso é também na formação dessas crianças? Se a gente deveria deixar esse ambiente um pouco mais livre, né, para que as coisas aconteçam ali com essa experimentação, como foi, né, na nossa época. Então eu queria saber a sua opinião sobre isso. A superproteção é muito ruim, né? O que você precisa é desenvolver a autonomia dos alunos. Você está falando da criança. E às vezes na universidade a gente vê o pai o filho está fazendo o 3º ano de medicina e o pai lá vai brigar porque teve algum probleminha e tal. Você olha e fala, eu não estou acreditando. Né? Uma coisa, você fala, meu Deus, isso acontece. Isso é a superproteção, por isso que muita gente fala que os adolescentes hoje, a adolescência acaba com 30 anos. Né? Então, é isso. Então, quando o seu filho é bebezinho, está engatinhando e vai subir uma escada, eu acho que você não deve nem falar para ele não suba, porque você vai se estrupiar, e ao mesmo tempo não fica olhando e deixa ele se esborrachar. Você vai lá, você segura aqui na camisa aqui em cima, não é isso? E segura na camisa e vai. E deixa ele indo, quando ele escorregar você puxa. Essa constante entre o quanto eu dou de autonomia e o quanto eu crio um ambiente seguro, né? Exatamente. Eu acho que é a maior dificuldade hoje. Entendeu? De criança pequena, né? Então eu acho que câmera dentro da sala de aula é uma coisa maluca, né? Você ter câmera caso aconteça alguma coisa, a escola ter câmera caso aconteça alguma coisa e tal, ter o resguardo, entender, ver, ótimo, né? Mas não para o pai ficar vendo. Então, porque, sabe o que acontece? Assim, ó, se eu perguntar para você, essa mesa está limpa? Você fala, tá. Eu falo, mas é mesmo, está limpa mesmo. Estou olhando aqui, ela está limpa. Mas se a gente pegar um microscópio e olhar, vai ter alguma coisa. Né? Então, é aquele negócio, quem procura acha, entendeu? Quer dizer, a assombração só aparece para quem acredita nela. Não é isso? Então, assim, você está lá, aí você, não, eu vou 24 horas e tal. Pronto. É isso, mas você confia no ambiente que seu filho está ali. Claro, aí você ficou refém. Então, quanto mais você for, calma, tá limpo, tá tranquilo, não vai acontecer nada. Beleza, confia, acredita, né? Passa os valores, veja, vai lá olhar no olho, olha, conversa com o seu filho. E é isso. E aí eu acho que é um pouco por aí. Então, você estabelecer efetivamente essa confiança para que ele tenha autonomia. E sabe uma coisa? Porque se você confiar no teu filho, você vai estar ampliando a autoestima. Quem protege muito destrói a autoestima, porque o filho fala, eu não sou capaz, eu preciso do meu pai para me proteger. E aí uma criança insegura. E a criança insegura vai ser um adolescente problemático, vai ser uma pessoa frustrada. E essas pessoas inseguras que têm essa autoconfiança baixa, se ela não tem poder,
enfim, ela vai ser uma pessoa frustrada, ela não tem coragem de fazer nada tal. E se ela tem poder, ela vai ser uma pessoa muito arrogante, que ninguém gosta. Então, a baixa autoestima, a arrogância é uma característica dos fracos, não é dos fortes. Quem grita são os fracos, porque eles não têm argumento. Então, quando você não tem autoconfiança, aí sim você grita, aí você é arrogante. Né? E quando você não tem autoconfiança, mas também não tem poder, você não tem coragem nem para sonhar, nem você não se permite fazer alguma coisa, porque afinal de contas, voltando, né? Nem meu pai confia em mim. Se meu pai não confia em mim, é porque eu não devo confiar em mim. E aí sim, eu não vou confiar em mim. É um pouco isso. E Daniel, hoje você também atua diretamente com escolas infantis e infanto-juvenis, né? A Lumiar, a Castanheiras, aqui em Alphaville também. O que você tem proposto de diferente nas escolas que você atua? Bom, eu sou entendendo aquela educação que eu acho que está completamente obsoleta, né? A proposta de valor da escola. Então, eu acho que a principal coisa, antes a proposta de valor da escola era transmitir um conhecimento, cobrar aquilo em relação a provas e testes e depois dar um certificado. E eu acho que hoje a proposta de valor da escola é quase como uma mentoria, o ajudar ao despertar, é criar um ambiente saudável, gostoso, seguro, né? Para que você possa ser o seu melhor, para que você possa ser a sua melhor versão. Então nunca dê menos do que o máximo. Nunca deixe de sonhar. Então o que a gente tem feito, e aí sim você de verdade, de maneira muito prática, né? Você repensa os currículos, repensa o que é. E quando eu falo currículo, eu vou até jogar fora a palavra currículo, você repensa as experiências, e aí tem que ser muito mais baseado em solução de problemas, né? Na construção de times, o despertar do coletivo, da curiosidade, é você ter capacitar muito os professores, porque todo mundo está no seu momento de querer aprender. Todo bom professor tem que ser um ótimo aprendiz, para que ele possa também fazer as perguntas e acima daquelas perguntas ele também vai evoluindo. Você não ensina o que você sabe, você ensina o que você é. Então, o professor, todos esses pontos que eu estou descrevendo, o professor tem que ser. Então, do outro lado, se eu tivesse que traduzir em palavras que, quem sabe, as pessoas, né, empresários, só pode discutir, assim, você tem que despertar o espírito empreendedor. Empreendedor não é ter empresa, né? Quem tem empresa é empresário. Empreendedor trabalha por uma causa, por um propósito, por uma gana. Você pode ser empreendedor arriscando com o CNPJ do outro. Você não precisa ser empresa. Então, as características do empreendedor de ter a curiosidade, a gana, de acreditar em algo que ninguém acredita, de apostar naquilo, de se dedicar. Eu falo que o brilho no olho do empreendedor é aquela bola de fogo que ele tem dentro dele, que quem sabe venha do coração, e por isso que o olho brilha. Esse é o empreendedor. Né? Então, os alunos precisam ser empreendedores, de querer acreditar e fazer e ir atrás dos sonhos que eles acreditam. Depois tem que ser um bom negociador. Porque o que é um negociador? O negociador, ele ama o conflito de ideias, ele ama escutar o outro, ele tem discernimento. Para ter discernimento, ele tem que ter a capacidade de julgar um lado e o outro e balancear todos os pontos e as opiniões diferentes, ele tem que ter a capacidade de ouvir e tal. Então, o que a gente faz na escola é desenvolver essas características e habilidades que farão com que depois as crianças sejam felizes. Cada uma de um jeito. Né? Então, a Castanheiras, através do IB, do currículo que ela tem, dos projetos que a gente faz, de um trabalho social, de um monte de coisas que são feitas enquanto a característica dela. Né? Depois você tem a Lumiar. A Lumiar é uma que não necessariamente tem série. Então, a Castanheiras, você junta o 7º A com o 7º B, o 7º C, e vai falar, e faz as Olimpíadas, faz gincanas, faz a festa junina e tal. A Lumiar, você tem aluno de 7º ano com aluno de 8º ano e de 6º ano, que eles fazem muitos trabalhos juntos. Então lá não tem série. Lá trabalha efetivamente 100% por projetos. A Castanheiras, ela tem uma gama
de metodologias. Tem aulas expositivas, tem projetos, tem o PBL, é o TBL, que é o CBL, que é a Competence Based Learning, é o Team Based Learning, é o Problem Based Learning. Então você junta aqui. E a Lumiar ela é mais pura em relação ao trabalho em equipe, trabalho por projetos. Tem os mestres, que são as pessoas apaixonadas que vão lá dar as palestras, os professores são mais generalistas aqui. Né? Enfim, cada uma a sua característica. É a experimentação dessa educação do futuro. Mas no final, cada uma pelo seu caminho, desenvolvendo esta criança, esse adolescente, essa pessoa que eu descrevi aqui. É um pouco isso. Então, não tem um caminho certo, não tem um caminho só. Né? Tem alguns caminhos, mas no final você tem que desenvolver essa... Daniel, o nosso papo tá uma delícia. Tá mesmo. Acho que a gente gerou muitos insights aqui, trouxe muitas informações para os papais também tomarem essas decisões. Mas antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que eu sempre faço para os nossos convidados, né? Relacionado ao que é o nosso nome, o Mãe Também Pode. Mas para você, eu queria perguntar o que pai também pode? Eu acho... Eu realmente... E olha que é muito legal. Mãe também pode. Né? Eu vou falar para você o que eu acredito que é a mãe. Né? Se você pensar que a gente não é um corpo com alma, é uma alma com corpo, tá? O portal de entrada de almas, de seres nesse planeta é através das mães, através da mulher, através das mães. É isso. Então, para mim, não tem nada mais sagrado, divino, incrível, indescritível, né, do que ser mãe. E eu acho que o pai é uma conquista. O filho nasceu, ele é filho da mãe, mas ele não é filho do pai. Entendeu? E o pai, aquele é o teu filho, mas você ainda não é pai dele. É isso. Entendeu? Quer dizer, então nasceu já... É uma construção, né? É uma construção. A mãe já tem uma conexão biológica. Isso. É um laço construído. Né? Eu acho que, quem sabe o biológico tem dos dois. A mãe já é divino, né? Enfim, é algo maior. E o pai é uma conquista. Né? E o pai... E aí é muito mágico. Porque você tem que entender que muitas vezes vai querer ir com a mãe. Você tem que respeitar isso. Você não pode ter ciúmes. Ao contrário, você tem que... Enfim, a pessoa... Olha só como é que você tem que olhar para a mãe do seu filho, né? É a pessoa mais importante para a pessoa que é a pessoa mais importante da sua vida. Então, quem que é a pessoa mais importante para a pessoa? É a mãe, não é você. Você pode ser o segundo, entendeu? Mas, então para mim é isso. O que o pai pode e deve, né? Ser pai, conquistar, estar presente... da segurança no sentido do apoio, enfim, é isso. O pai ele não só pode, como ele deve ser pai de verdade, né? Então ser esse ser e apoiar e entender que para o ser mais precioso que existe nesse mundo, né, entre as 7 bilhões de pessoas nesse mundo, tem aquele serzinho ali que é o que você tem de mais mágico e precioso, e a vida se justifica só por ter existido seu filho. E aí ele tem que, de verdade, valorizar, vou até dizer, idolatrar a mãe de seus filhos, porque na verdade é o ser mais importante para o ser mais importante da sua vida. Né? É um pouco isso. E aí eu acho assim, a gente tem que ter o cuidado quando a gente está falando de filho, né? E da mãe, já que você está, porque você falou do pai. Imagina que você lesse um livro e tivesse uma regra, tá? Você só pode ler uma vez aquela página, você nunca mais pode voltar. Então você vai ler e depois não pode voltar. Então, se essa fosse a regra, cada vez que você lê o livro, ele desaparece, aquela página. O que você vai fazer? Lê com muito cuidado. Muito cuidado. Né? Você lê aquilo lá com uma atenção enorme. É mais ou menos assim que eu acredito que deva ser um pai. Então, o pai tem que entender que cada minuto, cada momento é uma página que nunca mais volta.
Até porque é mesmo, né? E é mesmo. Não volta, né? E é mesmo. Então, além do que eu falei, eu acho que o pai ele tem que entender cada minuto que tiver com o filho dele como um momento que nunca mais vai voltar. Então, que ele esteja presente, esteja de verdade, né? Esteja de corpo, mente e alma, ele esteja ali assim, de uma maneira plena. E é isso que ele pode e deve. Bom, depois disso eu não tenho mais o que falar. Encerro aqui com essa mensagem linda. Queria te agradecer imensamente por você estar aqui hoje. Foi uma honra dividir um pouquinho da tua visão de educação, da sua visão para o futuro. Obrigada por nos inspirar, por nos provocar. Imagina, eu que agradeço. Uma delícia, né? Uma conversa. Eu falo que é muito mais fácil dar resposta do que fazer pergunta. Né? E adorei as perguntas que você fez, me fez refletir também. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu mesmo vou assistir, viu, isso daqui. Porque tem várias coisas que eu acho que foi surgindo aqui. Então, sim, eu quero dizer, eu que agradeço porque eu falei muito do coração. Né? E eu falo que todo podcast, vídeo, áudio, o que for, uma aula, eu falo que é tudo aquilo que fica depois que ele acaba. Sim, não é isso? Então, certeza. Eu espero que as pessoas que escutem a gente, que assistam a gente, tenha ficado alguma coisa, alguma provocação, algum insight, alguma reflexão. Sim. E sabia que não seria diferente. Então, que tenha valido a pena. Com certeza. Eu muito obrigada. Foi incrível. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.